Olá, muito bem-vindos ao curso Caracterização das Estruturas Mistas e Híbridas. Muito prazer em recebê-los. Deixa eu me apresentar. Eu sou Alexandre Vasconcelos, sou coordenador dos cursos da Engeduca e também sou um dos professores na área de estruturas metálicas e estruturas mistas. E vou acompanhá-los nessas 4 aulas que nós teremos durante a semana, onde o objetivo será apresentar algumas pesquisas que estão sendo realizadas na área de estruturas híbridas, além de dar um panorama geral sobre as estruturas mistas aço-concreto. Eu vou mudar de tela, vou para uma tela principal agora, que é a tela que vocês vão acompanhar o curso que será dado. Às vezes eu posso mudar para fazer alguma observação a mais, para que eu gosto muito de trabalhar com gestos, então de repente é preciso dar um zoom maior em mim. Eu vou começar já com a definição do que é uma estrutura híbrida e do que é uma estrutura mista, a diferença entre elas. Começando pela estrutura híbrida. A estrutura híbrida é a associação de 2 elementos completamente independentes. No caso de uma estrutura híbrida aço-concreto, é como se eu tivesse uma viga metálica, como esta daqui, suportando uma laje de concreto. Esta laje simplesmente apoiada na viga metálica. Então, quando ocorre um carregamento transversal a esses 2 elementos que não estão ligados, a viga está sustentando a laje, há flexão de ambos os elementos, mas também há escorregamento e deformação independentes. Então, se eu for verificar o diagrama de esforços, o diagrama de tensão desses 2 elementos, nós teremos 2 diagramas independentes. Tração na mesa inferior da viga, compressão na mesa superior da viga. Tração na face inferior da laje, compressão na face inferior da laje. Então, essa é a característica das estruturas híbridas. São 2 materiais trabalhando numa mesma estrutura, mas de forma independente. Ao contrário daquilo que nós chamamos de estrutura mista. Quando eu tenho uma estrutura mista, no caso uma estrutura mista aço-concreto, eu preciso fazer com que ambos os materiais trabalhem solidariamente, trabalhem juntos. A forma de transformar esta estrutura numa estrutura mista é fazendo com que haja a transmissão de esforços longitudinais ao longo da interface entre esses materiais. E como é que nós conseguimos fazer essa transferência de cisalhamento longitudinal? Por meio do que nós chamamos de conectores de cisalhamento. Esses conectores de cisalhamento que estão aqui em vermelho são elementos metálicos, pinos metálicos, por exemplo, nesse caso, soldados na viga, na parte superior da viga e solidarizados à laje de concreto durante o lançamento desse concreto. De tal forma que estes conectores de cisalhamento impeçam o escorregamento e a deformação
relativa entre esses dois elementos, caracterizando um comportamento conjunto e um diagrama só para os dois elementos, onde na face inferior da viga eu tenho tração e na face superior da laje eu tenho compressão. Então, quando nós olhamos estes dois diagramas, nós podemos comparar o comportamento de uma estrutura híbrida independente do comportamento de uma estrutura mista, onde a resistência de um material depende da resistência. Então, estas são as definições que nós vamos levar ao longo do curso para quando nós estivermos falando de estrutura híbrida e quando nós estivermos falando de estruturas mistas.